Olá, como estão? Espero que bem. Bom, hoje eu venho aqui falar de mais uma novidade da Epocé Filosofia Clínica, que é o lançamento do livro na Amazon de exames categoriais em filosofia clínica, fundamentos filosóficos e prática. Eu vou aqui ler a sinopse e a apresentação do livro só, e vou falar um pouco sobre ele para vocês saberem um pouco sobre do que se trata. Muito bem, na sinopse dele, que está na Amazon, uma capa azul na Amazon, está escrito assim: a partir deste novo paradigma terapêutico, a filosofia clínica, este livro apresenta uma das fases desta metodologia, os exames categoriais. É apresentado aqui a teoria, a fundamentação filosófica e a parte prática deste eixo terapêutico. No caso, o autor, que fui eu, é terapeuta da filosofia clínica, formador e orientador de aspirantes a terapeutas, também doutor em filosofia. Por isso, este livro apresenta esta parte da metodologia nas mais diversas perspectivas que compõem a filosofia clínica. É um livro para aqueles que estudam e pesquisam a filosofia clínica, como para aqueles que já atendem ou estão começando o seu caminho em estágios de atendimento. Para os que não conhecem a filosofia clínica, o livro apresenta, em notas de rodapé, as explicações sobre os termos técnicos dessa metodologia e também traz referências de livros e publicações para poderem ampliar os conhecimentos sobre este novo e revolucionário método terapêutico. Muito bem, então na Amazon Kindle, pelo preço mínimo que aceita, que é R$ 24,99, R$ 25, que é sempre na proposta de que as pessoas possam ter acesso ao conhecimento. Então agora eu vou ler aqui a apresentação que está dentro do livro, tá? Para vocês verem do que se trata um pouco mais essa série de livros de filosofia clínica na Amazon. Então, esse é o terceiro livro da série Escafandrista Filosófico, cujo objetivo é publicar livros de filosofia clínica e filosofia. Então, eu comecei lá muito tempo atrás, quando eu comecei a fazer filosofias da filosofia, abri um blog chamado Escafandrista Filosófico. Ele ainda existe ali como um canal separado, mas outra novidade é que eu vou juntar. Vou fazer uma composição entre a Epocé Filosofia Clínica e o Escafandrista Filosófico no canal, no site. No canal já está ali, né? Eu vou botar uma playlist sobre Escafandrista Filosófico, que são os seus vídeos que estão mais voltados para a filosofia. Então, em vez de ter dois canais de divulgação, eu vou aglutinar tudo num. E já fiz isso aqui nos livros que eu lanço na Amazon, como a série Escafandrista Filosófico. Então, a série Escafandrista Filosófico, o objetivo é publicar livros de filosofia, clínica e filosofia. Vai sair ainda, espero que esse ano, um livro de filosofia pela série Escafandrista Filosófico, também pela Amazon Kindle. Ah, Fernando, mas eu não tenho aquele aparelho do Kindle de leitura. Não precisa, né? Pode baixar a aplicação, né? o aplicativo do Kindle ou no celular, ou no tablet, ou no computador e ler a partir deles, né? Tem que ser a partir desse aplicativo. Ou ter, né, o Kindle mesmo, que é, né, o objeto de leitura de livro, que ali você também pode baixar diretamente ali, ou então baixar os aplicativos no computador, celular, tablet e ler a partir deles ali. Pode comprar o livro, baixar e ler a partir do aplicativo Kindle, né? Muito bem. As duas primeiras publicações foram o Ser Terapeuta em Filosofia Clínica, que eu lancei ano passado, e Antipsiquiatria, um ensaio crítico a partir da filosofia clínica, ambos em formato eletrônico também, lancei o ano passado. As publicações em formato eletrônico têm por objetivo serem mais baratas para assim poderem ser adquiridas por mais pessoas interessadas e também dão mais liberdade e agilidade ao autor, pois não depende de avaliações demoradas de grandes editoras. É uma escolha, né, que eu acabei fazendo. Em vez de mandar o livro para grandes editoras, que inclusive a filosofia clínica tem, a partir da Casa da Filosofia Clínica do L. Strasburger, tem na editora Voz, uma grande editora brasileira, uma série sobre filosofia clínica, que tem lá livros já lançados pela Rosângela Rossi, pelo Hildo Meyer,
pelo Miguel Ângelo Caruso. Tem ali, né, uma porta de entrada para publicações de filosofia clínica ali. Mas depende de aceitação, demora muito, né, a publicação, a revisão e tudo mais. Então eu optei, em vez de fazer um grande livro sobre filosofia clínica, que é o que a Vozes gostaria, repartir os assuntos e ir lançando à medida que eu vou conseguindo diretamente pela Amazon. Então é uma escolha que eu fiz, faço pequenos livretos, livros de filosofia clínica e vou lançando aqui pela Amazon, né? Também esse formato pode chegar a mais pessoas, pois não fica restringido à publicação física e pode ser descarregado por qualquer leitor da língua portuguesa em qualquer ou quase qualquer lugar do mundo. Informações e conhecimento disseminados a preço acessível, com agilidade e em formato acessível a mais pessoas em mais lugares, faz parte das metas dessa série do Escafandrista Filosófico. Dentro da filosofia clínica, os objetivos estão em fomentar publicações sobre esta nova e revolucionária metodologia terapêutica, apresentar experiências da prática terapêutica, no caso as minhas experiências, e relacioná-la com a filosofia, no sentido de justificar e ampliar o conhecimento filosófico para mais pessoas. O fato de eu ter estudo e conhecimento dessas duas áreas, terapêuticas e da filosofia acadêmica, propicia que eu faça aproximações e também estabeleça aí diferenças fundamentais, porque de certa forma eu atuo nesses dois campos. Dentro da filosofia, a série Escafandrista Filosófico tem como objetivo aproximar a filosofia do mundo da vida, da existência mundana e ordinária para servir de instrumento ou tecnologia conceitual para pensar e ajudar o indivíduo a viver melhor, e não apenas ter mais conhecimento filosófico. Quem quer mais conhecimento filosófico, história da filosofia, pode ir para o YouTube, pode fazer uma faculdade, que infelizmente muitos estão voltados mais para uma história da filosofia e não para uma filosofia da existência, né, ou que tenha mais proximidade com o mundo da vida. Então o objetivo do Escafandrista Filosófico na publicação dos livros de filosofia, que vão começar a acontecer também, é trazer as questões mais próximas da nossa existência. Dentro dessa perspectiva, a filosofia é uma técnica do bem viver e não um guardião de alguma sabedoria obscura que somente os iniciados em estudos acadêmicos podem ter acesso. A partir dessas perspectivas, acima é que ofereço esse novo pequeno livro e deixo aberto o caminho para mais publicações que desfrutem da leitura. Então está aqui, né, o lançamento, o vídeo para expressar aqui, para publicizar o lançamento de mais um livro em filosofia clínica. Tem muito que escrever em filosofia clínica, porque tem pouca coisa escrita. Então, estou tentando aí ajudar, junto com o Hélio, com o Miguel Caruso e outros, né, da filosofia clínica, que estão aí tentando publicar, fazer artigos, para deixar cada vez mais informação e conhecimento sobre a filosofia clínica, que ainda está recém saindo das fraldas históricas, tem recém nem 30 anos de atividade. Então esse é o objetivo, né, da série Escafandrista Filosófica, dar mais conhecimento, expressar cada vez mais esse paradigma que já está sedimentado como uma metodologia terapêutica que já tem em si mesmo, né, as suas justificativas, a sua validade, a sua experiência, não só por mim, por várias pessoas, muito mais pessoas e anteriores a mim, que já justificam a prática e a eficiência, digamos assim, da filosofia clínica como uma metodologia terapêutica autônoma. Então esse é o objetivo. E aqui falar um pouco, né, claro, esse livro é mais direcionado para as pessoas que fazem filosofia clínica, já fizeram, conhecem um pouco sobre a filosofia clínica, mas como eu falei, eu tento ali sempre os termos técnicos botar uma nota de rodapé explicativo para pessoas que estão pegando esse livro pela primeira vez e não conhecem muito sobre filosofia clínica. E eu recomendaria ler o livro do Miguel Ângelo Caruso, Introdução à Filosofia Clínica, da editora Vozes, da série Filosofia Clínica, que para mim é o melhor livro até hoje. E o Propedêutica, de Lúcio Pachter, né, que é mais complicado de achar, mas se vocês quiserem saber esse livro, quiserem acesso a esse livro, entrem em contato aí, né, peçam pelos comentários dos vídeos, entrem em contato, meu WhatsApp, meu e-mail da Epoqué, que a gente manda o livro aí em PDF para quem quer ter um contato inicial, né, que esse livro do Propedêutica, Lúcio Pachter, já não está mais à venda, está fora de série,
Então, se quiserem acesso, a gente dá acesso. Mas o do livro do Miguel Ângelo Caruso está à venda e merece, né? Vale a pena que você tenha um primeiro contato com a filosofia clínica. Exames categoriais em filosofia clínica faz parte do primeiro eixo, dos 3 eixos fundamentais da metodologia, que são exames categoriais, estrutura de pensamento e submodos. Exames categoriais, ele tem uma validade, em princípio, didaticamente, para o início da terapia, mas ele acontece até o final do processo terapêutico. Não é como uma fase que há um momento em que se acaba essa fase e deixa ela de lado. Nunca. Exames categoriais são o fundo histórico, linguístico, de sentidos e significados, onde se apoia o assunto, a questão que a pessoa traz, a sua estrutura de pensamento, seus submodos. Então, exames categoriais são um fundo que está sempre ali aparecendo, sabe? Sempre fazendo um contraste com aquilo que aparece de dados atualizados na terapêutica da filosofia clínica. E aqui, só para finalizar um pouco, eu vou mostrar aqui, eu vou falar para vocês, eu vou falar para vocês sobre o que trata o livro. Vou ler aqui o índice do livro e comentar rapidamente algumas coisas. Bom, tem a introdução, que é um pouco da metodologia da filosofia clínica, conto brevemente uma questão da história da filosofia clínica, né, para as pessoas que não conhecem poderem saber um pouco. E daí, logo em seguida, eu vou para outro capítulo, que é exames categoriais. Ali, no primeiro capítulo, na primeira parte de exames categoriais, eu falo de forma geral o que é exames categoriais. Falo um pouco sobre as categorias em filosofia clínica, que são assunto imediato e último, historicidade, circunstância, lugar, tempo e relação, e finalizo esse capítulo com horizonte existencial, que é uma forma de compreender, né, um pouco de forma ampla para que serve os exames categoriais em filosofia clínica, ou seja, para dar os parâmetros, para dar para o terapeuta a noção de um horizonte de mundo, né, um horizonte existencial da existência daquela pessoa que está ali na nossa frente. Para mostrar de onde eles vieram, porque a filosofia clínica é inspirada nos conceitos filosóficos, mas não é uma filosofia terapêutica no sentido de uma terapia filosófica como a heideggeriana, sartreana, conhecimento filosófico, né? Ela é diferente, ela traz os conceitos da filosofia para a inspiração da sua metodologia, mas tem aí a inspiração filosófica. E ao mesmo tempo que eu faço a diferenciação radical entre filosofia clínica e filosofia acadêmica, eu também tento mostrar que uma aproximação epistemológica, não prática, epistemológica entre a fundamentação filosófica e a metodologia, vale a pena a gente dar uma estudada, dar uma lida, porque isso pode ampliar um pouco mais a noção do que é a filosofia clínica, como o Lúcio Pachter pensou a filosofia clínica e qual o âmbito que ela trabalha. Então, eu acredito que compreender um pouco da fundamentação filosófica a partir da filosofia pode nos ampliar um pouco o conhecimento, inclusive da nossa postura terapêutica em relação à metodologia, mas não que seja filosofia, né, conteúdo filosófico na prática terapêutica. Isso não é. Mas, obviamente, veio da filosofia fazer essa aproximação com muito cuidado, tentando separar as posturas, né, as práticas terapêuticas de uma filosofia acadêmica, das práticas de uma filosofia acadêmica e na filosofia clínica. Acredito que compreender um pouco mais a filosofia por trás da metodologia pode nos ajudar a compreender melhor o âmbito e o alcance da filosofia clínica. Então, aqui, a partir daqui, eu falo sobre as categorias filosóficas, de onde Lúcio Pachter menciona nos seus cadernos, de onde ele tirou, onde ele leu na filosofia. E eu aprofundo aqui filosoficamente um pouco, mas não muito, mas aprofundo, amplio um pouco mais essas noções sobre categorias filosóficas. Falo sobre ontologia e algumas formas de ontologia. Ontologia da linguagem natural, ontologia social, ontologia cognitiva, ontologia da informação e terapias ontológicas. Faço um apanhado geral sobre ontologia filosófica e onde que ela está aí no mundo de hoje, no nosso mundo atual, onde se atua, quais as frentes que usam da ontologia filosófica para suas pesquisas e práticas em várias áreas do mundo aí onde as pessoas atuam. Então, esse é o objetivo desse capítulo. E aí, depois eu volto, então, já que vimos um pouco sobre
sobre as categorias de filosofia clínica, ampliamos e aprofundamos um pouco o que são as categorias na filosofia. Eu volto para as categorias em filosofia clínica, mas agora não tentando, claro, de forma conceitual, mas mostrar a prática, como se efetua na prática os exames categoriais em filosofia clínica. E aí eu começo assim, como? E aí eu coloco ali agendamento mínimo, falo sobre literalidade, falo sobre divisão e enraizamento, falo sobre uma noção de conjunto, que vem muito do estruturalismo, mas que, como a metodologia ela é orgânica, essa noção de conjunto também adentra os exames categoriais. E falo sobre os dados em filosofia clínica, os dados literais, o dado padrão, o dado atualizado. E para finalizar o livro, eu falo sobre o modelo antropológico. Há vários modelos de comparação ou de metáforas que a gente pode trazer para compreender qual a nossa postura terapêutica, do ser terapeuta, frente ao outro, frente ao singular, para a gente efetuar didaticamente, terapeuticamente os exames categoriais. Eu gosto muito do modelo antropológico, eu trouxe ele para finalizar, né, qual seria a postura do terapeuta em relação ao partilhante nesse momento de exames categoriais, e eu finalizo então falando um pouco sobre antropologia, o modelo antropológico, e no final eu coloco referências, todas que eu falei aqui, mais algumas sobre filosofia clínica. O livro todo tem aí umas 53, 55 páginas com referências. É um livro curto, direto, que mostra um pouco da história da filosofia clínica a partir dos exames categoriais, um pouco de filosofia e um pouco de como eu pratico, como na prática eu utilizo e acontece comigo, né, no viés da prática terapêutica, como eu vejo, como atua nas terapias os exames categoriais. Eu espero que esse livro, mais uma vez, ajude as pessoas a compreender e a tentar colocar suas dúvidas e fazer esse processo dialético, né? A filosofia clínica é um método em aberto, no sentido que, além de ser novo, ele tem como paradigma fundamental não a sua própria teoria interna, claro que tem, mas adequar-se a cada singularidade. Então, eu espero que vocês possam ler esse livro, preço acessível, informação direta, de primeira mão, e que se tiverem dúvidas, sugestões e críticas, né, podem mandar para mim aqui, e isso fomenta até com que eu faça, né, mais vídeos da Epocare, para que eu possa tentar cada vez tirar mais dúvidas sobre os assuntos de filosofia clínica. Então, mais um livro da série Escafandrista Filosófico na Amazon, por um preço super acessível, descarregar e ler onde vocês quiserem, baixando também aí o aplicativo do Kindle. Espero que vocês desfrutem, que gostem e que estabeleçam a partir dessa leitura um diálogo crítico a respeito do que vocês estão lendo, porque é a partir dessa dialética entre perguntas e respostas e traduções melhores sobre o que eu estou tentando dizer, é que todo mundo cresce, todo mundo pode aprender, e assim a gente vai ampliando nosso conhecimento sobre filosofia clínica, sobre sua prática, sobre suas fundamentações filosóficas. Então esse é o recado de hoje. Se gostaram do vídeo e querem indicar esse livro para outras pessoas, eu vou deixar aqui nos comentários o link dele na Amazon. Querem passar para outras pessoas, por favor, se acharem que vale a pena, passem, comentem o vídeo, e se quiserem sugestões e comentários sobre o livro depois da leitura, podem trazer para cá que eu tento responder. Muito obrigado e até o próximo vídeo.